Olá, que bom estarmos juntos novamente. No nosso último encontro, nós conversamos sobre como o movimento adventista promoveu um resgate do corpo doutrinal e como isso caracterizou a formação das doutrinas básicas do adventistas sabatistas, né? De certa forma, a gente está nesse crescente, onde você tem esse resgate da questão do corpo doutrinal, mas também, agora é o que a gente vai conversar nessa aula, né? Nós vamos falar sobre como o movimento adventista também promoveu o resgate do sistema de governo, que é um sistema de governo representativo, e também de uma estrutura de liderança que fosse muito mais apostólica, diaconal, e também de ancianato, de acordo com essa ressignificação de Jesus, baseado ali nos 3 elementos que a gente já falou em várias aulas anteriores, aí, quando a gente falou sobre o templo, o sacerdócio e o sacrifício. O que a gente vai perceber é que quando a gente consegue recuperar ou resgatar, revitalizar essas 3 áreas, né, que é o corpo doutrinal, olhando aqui numa lógica sequencial dentro do movimento adventista, né? O corpo doutrinal, a estrutura de liderança, que é uma estrutura de liderança muito mais apostólica, e o sistema de governo representativo, você vai ver que esse senso de movimento ele se torna muito mais aguçado. E dentro desse módulo onde a gente está falando sobre Jesus e a revitalização do movimento, a gente está vendo essa linha histórica chegando no movimento adventista e começando a perceber de que esse movimento ele está resgatando elementos que Jesus havia também resgatado dentro do seu contexto. O grande problema com esse assunto é que a maioria das igrejas ela não vivem essa lógica, né? E esse talvez seja uma das coisas mais difíceis quando a gente olha para o contexto de igrejas locais, por não conhecerem a história do movimento, por não conhecerem realmente a essência do DNA do movimento adventista, a gente começa a perceber de que elas sofrem, elas padecem, ainda que elas tenham uma clareza maior sobre o corpo doutrinal, muitas vezes elas têm ignorância a respeito de sistema de governo representativo e principalmente, que é o tema da nossa conversa de hoje aqui, sobre a estrutura de liderança do Novo Testamento. E esse processo de revitalização se faz evidente, pressupõe sim que é uma tarefa difícil, né? A gente tem que remodelar principalmente aqui essa questão da estrutura de liderança e eis a razão porque nós estamos nesse curso, né? Esse fator, ao meu ver, ele é super importante para a gente voltar a ser uma igreja de nível 4 e 5, né? Com essa cultura de multiplicação hiperbólica, e a gente vai perceber que se a gente toca nesse assunto, a gente modifica logo em seguida a maneira como a igreja ela lida com as questões de crescimento. Se hoje a gente tem um crescimento pífio, um crescimento de manutenção, muito disso se deve porque a gente não tem resgatado devidamente a estrutura de liderança que o Novo Testamento e os nossos pioneiros advogaram. É muito interessante isso porque a maneira como o movimento adventista resgatou o sistema de governo e a estrutura de liderança é um chamado para que as igrejas locais sejam fiéis ao movimento que elas dizem fazer parte. Porque, às vezes, mesmo no processo de plantio de igreja, aqui no meu contexto, eu costumo dizer o seguinte: nós temos que plantar igrejas mais adventistas do que as que vocês acham que são. E quando a gente percorre a história, a gente vai entendendo o que são essas igrejas com uma essência, um DNA muito mais adventista, né? Quando a gente traça esse roteiro da linha histórica para perceber essa recuperação, é muito bonito, é muito fascinante. Basicamente, ali em 1850, quando a igreja tinha trabalhado um pouco mais as questões doutrinais das suas crenças, né? Em 1850, a igreja parte por esse contexto de recuperar essa estrutura de liderança. A primeira ordenação pastoral que a gente vai ter, né, do Washington Morse, já abre caminho, né, porque você tem ali a nomeação de uma estrutura primária que daria origem ao que a gente veio conhecer mais tarde como diaconato, né? E a partir daí a igreja começa a fazer credenciamento dos seus pregadores, até porque era um movimento fluido, livre, não havia ainda uma organização formal. Nós estávamos nessa questão de agitação, agitação social daquilo que nós tínhamos como crença dentro desse contexto aqui de reajuste. E você vai ver as primeiras discussões já relacionadas ao estabelecimento de uma formal denominação, mesmo a partir daí. Por quê? Porque você sabe que o movimento ele ainda está muito orgânico aqui, ele não tem uma organização e pode surgir gente de tudo que é jeito dizendo que é ministro, dizendo que representa o movimento adventista. Então, em 1851, ocorre basicamente a primeira ordenação conhecida entre eles, né, para um ofício local, o que veio a ser conhecido como a Comissão dos Sete, né, já fazendo aqui uma referência clara com Atos 6 também, do diaconato ali, dos 7 que foram escolhidos, que mais tarde daria origem ao diaconato na Igreja Adventista.
ali dentro do contexto de Washington, New Hampshire, né? Em 1853, basicamente, você já vai ver essa progressão. Os primeiros líderes, eles passaram a emitir, inclusive, um cartão de recomendação aos ministros que haviam sido aprovados com seu dom, que eram, evidentemente, também aprovados pelo Senhor. É o que nós conhecemos como credencial ministerial, né? Eles começaram a receber essas credenciais porque, certamente, havia muito charlatão que dizia que era ministro adventista, mas que, na verdade, não representava o movimento. Então, aí, os cartões, esses cartões eles eram datados, né? Eles eram assinados pelos dirigentes destacados do movimento, e aqui me refiro a Tiago White e José Bates, eles eram os principais, eram aqueles que realmente assinavam as credenciais dos ministros, e você vai perceber que logo Tiago White ele vai defender muito essa ideia da gente ter credencial ministerial, mas ter credencial ministerial para determinados tipos de obreiros, né? Ele justificou a necessidade de um ministério formalmente estabelecido com base no reconhecimento do obreiro e da igreja quanto ao chamado vocacional. Veja, até basicamente em 1853, nós já estávamos basicamente recuperando o primeiro elemento da estrutura de liderança do Novo Testamento, que é apostolado, diaconato e ancianato. Então, a primeira dessas partes da estrutura de liderança que a gente recuperou foi o diaconato. Mas logo em seguida veio o entendimento que nós precisávamos resgatar esse conteúdo, esse entendimento do apostolado. Então, o Tiago White mesmo dizia que a primeira tarefa do ministro para ele é pregar o evangelho a todas as nações. E embora ainda incipiente aqui, né, a ideia de que os ministros adventistas deveriam ser evangelistas, plantadores de igreja, se fazia presente já nas primeiras orientações normativas para o ministério adventista. Você vai perceber que o próprio Frisbee, ele elucidou aqui as diferenças entre os dois tipos de anciãos, né, identificados por Bates. Lembre que eles estão falando de uma liderança de contexto local que está se expandindo. O Frisbee, mais tarde, vai dizer para o Bates isso, né? Que você tinha dois tipos de anciãos. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que tinha um ancião que era responsável pela supervisão de todas as igrejas, que eram anciãos como bispos itinerantes. Ele cita Silas, Timóteo, Tito, o próprio Paulo, né? E o outro era um ancião local, né? Que tinha o seu cuidado pastoral e a supervisão de apenas uma igreja. Ele está fazendo uma diferenciação que para nós é muito conhecida hoje. Ele está dizendo que tem aquele que é o pastor ou ancião regional, que supervisiona várias igrejas, e tem aquele que é o ancião local. É interessante porque Ellen White ela vai dizer algo sobre isso, e ela diz assim, algo muito interessante, ela diz assim, anciãos locais itinerantes. Olha a diferença que ela faz. Anciãos locais itinerantes, tem dois tipos para ela, né? São nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar e repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Ela está dizendo o que eles fazem. E não há maior tribunal sobre a terra do que a igreja de Deus. E Deus concedeu poder sobre a igreja e os ministros da igreja, e não é prudente resistir à autoridade e desprezar o julgamento dos ministros de Deus. E ela está fazendo uma clara distinção aqui entre aqueles que são locais e entre aqueles que são itinerantes. O que são itinerantes é o que nós temos hoje chamado de pastores distritais ou pastores de uma região. Aqueles que são locais são da igreja local, que são os anciãos que nós conhecemos hoje. Se você perceber a ordenação tanto de um ancião local quanto um pastor distrital, não há uma diferenciação entre eles. O que nós temos de diferenciação é o raio de abrangência. Você vai ver que em 1851, ela disse algo mais interessante. Ela disse assim, vi que os servos de Deus não devem ir sempre ao mesmo campo de trabalho. De quem que ela está falando aqui? Ela está falando do ancião itinerante. Ela diz assim, mas devem procurar almas em novos lugares. Os que já estão estabelecidos na verdade não devem exigir tanto do trabalho daqueles, mas devem ser capazes de permanecer sozinhos e fortalecer a outros ao seu redor, enquanto os mensageiros de Deus visitam lugares escuros e isolados, levando a verdade aos que não estão ainda esclarecidos quanto à verdade presente. Perceba de que ela está falando de que anciãos que são itinerantes ou líderes itinerantes, o trabalho deles é evangelismo. O trabalho deles é sair em busca de novas almas em campos diferentes. Em 1853, você vai perceber que Tiago White vai endossar esse pensamento, né? Para ele, a semelhança dos apóstolos, a obra designada aos ministros era estabelecer grupos cristãos
que estivessem fundamentados na doutrina. O trabalho era organizá-los de tal maneira que eles fossem autossustentáveis. Imagina, não é plantar igreja simplesmente por plantar com um prédio, não, independente da associação. Tinha que ser autossustentados. E ele deveria partir para novos campos de trabalho. Aliás, a capacidade de cumprir essa agenda era, sim, uma evidência do chamado. Você quer provar que o indivíduo ele foi chamado para o ministério? Vai lá, faz evangelismo e planta igreja. O próprio Cottrell, por exemplo, em 1856, ele justificou a necessidade de se ordenar anciãos nas congregações locais, afirmando que não era possível para o ancião itinerante ou evangelista, né, o plantador de igrejas, administrar os deveres que frequentemente recaem sobre a igreja local. Ou seja, ele não vai aguentar fazer as duas coisas. Ser o que ele foi chamado para ser, vocacionado para ser um evangelista, um plantador de igreja, um capacitador de líderes, né, um impulsionador de pessoas e, ao mesmo tempo, para resolver as questões administrativas locais da igreja local. O que você percebe é que existia uma clara compreensão dos nossos pioneiros dessa distinção de líderes que são evangelistas, plantadores de igrejas, capacitadores de líderes e líderes locais. O que a gente percebe hoje é que houve um enfraquecimento desse entendimento. E não somente isso, o que a gente percebe são pastores, principalmente pastores distritais, quase que minotauros, né? Cabeça de animal e corpo de gente. Por quê? Porque ele quer fazer o trabalho do ancião local, mas ao mesmo tempo ele quer fazer o trabalho de evangelista e plantador de igreja e ele não consegue dar conta. Né? Ele não consegue vivenciar essas duas relações. Ele está sequestrando a função do ancião local, querendo ser um ancião de contexto local, ao mesmo tempo que ele é líder de uma região. Isso é tão interessante. O próprio Russell Burr falando sobre o Loughborough, né, que foi um pioneiro proeminente dentro do movimento, ele que era um historiador, ele menciona, por exemplo, se referindo a Loughborough, que os líderes da Conferência Geral daquela época reconheciam apenas dois tipos de oficiais eclesiásticos. Aqueles que eram chamados por Deus, que eram chamados de apóstolos e evangelistas, e aqueles que eram apontados pela igreja, que eram os anciãos, diáconos e pastores locais. Interessante até que os pioneiros eles consideravam a função pastoral como um cargo leigo e não clerical, porque evangelismo e plantio de igreja era a prioridade máxima para os pioneiros adventistas. Basicamente, até a organização da igreja, nós já temos aqui recuperado as funções com ímpeto para fora. Nós já temos recuperado o diaconato e também o apostolado. Você sabe que para o indivíduo receber a credencial ministerial, no contexto dos pioneiros, ele tinha que ter plantado igreja. E daí você entende por que a igreja ela vai funcionar, como que ela vai funcionar, inclusive como o seu sistema financeiro vai surgir. Lembre-se, nós não somos organizados ainda. Como é que a gente, então, promove o crescimento da obra? É muito interessante isso, por quê? Porque os nossos pioneiros temiam a organização. Então, Tiago White ele vai dizer o seguinte, olha, para você dar credencial de que realmente você é um ministro adventista, né, de tempo integral, como um líder que está supervisionando as igrejas, você vai lá, né, você faz evangelismo, você levanta líderes, né, e agora você, ao levantar líderes, você planta aquela igreja. Plantou aquela igreja, você fortalece a liderança e depois envia esses líderes para plantar novas igrejas, fazer novos evangelistas e plantar igreja. Deixa aquela igreja autossustentável. Veja, pessoal, nós não tínhamos um sistema financeiro tão elaborado quanto nós temos hoje. Como é que acontecia então? A igreja que aquele ministro, né, que aquele evangelista plantou, ele ia para outro lugar e aquela igreja mandava o recurso para o evangelista. E o evangelista chegava naquele local, levantava ali interessados, fazia evangelismo, levantava líderes e estabelecia uma igreja. Aquelas igrejas, então, mandavam o recurso, mais recurso para o evangelista expandir o movimento em outro lugar. Acontece que naquela época a gente não tinha smartphone, WhatsApp, nem Facebook, né? A gente perdia o evangelista com o tempo, porque a gente não sabia mais onde ele estava e se perdia. E muita reclamação começou a acontecer assim, de cartas que eram enviadas para os nossos pioneiros, dizendo o seguinte, ó, a gente não sabe mais onde está o evangelista, para onde que a gente manda o recurso? E insistentemente Deus falou com esses pioneiros, com Ellen White, dizendo o seguinte, se vocês não se organizarem, a obra estará prejudicada, a obra estará em retrocesso. Em outras palavras, gente, a organização foi por causa da missão, e não que a missão é refém simplesmente da instituição ou da organização. Na verdade, a instituição existe por causa da missão. Quando o contrário acontece, nós entramos então num processo de reclinamento e declínio.
É interessante de que esses apelos para que houvesse organização é para que o dinheiro chegasse muito mais rápido na mão daquele obreiro. E é exatamente isso que deu base para o nosso sistema financeiro, que você não encontra basicamente em nenhum outro local. O recurso chega, então, na associação de igrejas, e a associação de igrejas faz chegar o recurso na mão daquele obreiro. Isso é tão interessante que isso fez um impulsionamento absurdo do movimento e isso deu base para o sistema financeiro de igrejas como nós temos hoje. Nós contribuímos financeiramente, o recurso chega na associação, a associação chega a fazer o recurso na mão dos pastores, na mão das igrejas locais, envia esses recursos para lugares necessitados e é dessa forma que a igreja expande. Mas você sabe que a organização da igreja em 1863 não foi algo com tanta facilidade. Havia oposição sobre a organização da igreja. Mesmo entre os pioneiros havia discordância. Se você pega, por exemplo, George Storrs, ele advertiu a igreja adventista de que se nós fizéssemos isso, se nós nos organizássemos, se nós que agora nos separamos das igrejas antigas, nós deveríamos ter o cuidado de não formar uma nova igreja, porque dizia ele que nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana, e logo que ela se torna isso, ou faz isso, ela se torna Babilônia no momento que ela é organizada. A gente tem que lembrar que os pioneiros que estão dando forma a esse movimento, eles foram expulsos das suas igrejas locais. Eles fizeram um apelo constantemente para que eles aceitassem a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, mas aquelas igrejas rejeitaram, e quando eles rejeitaram essa mensagem, eles se tornaram Babilônia na compreensão desses pioneiros. Então, se tornar como eles também era se tornar Babilônia. E George Storrs escreveu isso no Midnight Cry, e quando ele escreve sobre essa realidade, ele faz o apelo. O Russell Burr, naquele livro Reacendendo uma Paixão Perdida, ele diz, inclusive, que a organização era algo muito temido por muitos dos pioneiros adventistas, porque como eles foram expulsos das suas igrejas de origem, muitos se tornaram relutantes em se organizarem em uma nova igreja. No entanto, a gente sabe que sob a liderança de Tiago e Ellen White, e em vista também da necessidade do movimento de manter o ministério, porque a gente já muitas vezes não tinha como atender os ministros que estavam distantes, também tinha um lado de proteger as propriedades da igreja. A gente estava comprando maquinário para imprimir mais publicações, mas esses maquinários estavam no nome de pessoas físicas, nós não tínhamos CNPJ, né? As nossas propriedades que a gente comprava também estavam no nome de pessoas físicas. Se essas pessoas, de um dia para o outro, disseram o seguinte, não quero mais fazer parte disso aqui, eles poderiam levar todo o trabalho da igreja e tudo seria em vão. Então, a fim também de proteger as propriedades, de promover, acima de tudo, as atividades missionárias, que essa é a razão, eles relutantemente organizaram em 1863. Então, a organização era orientada para a missão e o seu objetivo era facilitar o cumprimento da missão. A missão sempre foi, sempre deveria ser e sempre é e continuará a ser, esperamos, o fator primário dessa igreja. E é porque nós sabemos que assim está também escrito, profetizado sobre ela. Quando a igreja ela se organiza, ela adota não um sistema papal, não um sistema congregacional, né? E muito menos um sistema episcopal, mas ela faz um resgate do sistema representativo do Novo Testamento. Esse sistema pressupõe a máxima atuação do sacerdócio de todos os crentes, onde a autoridade recai sobre os membros da igreja, mas a responsabilidade do planejamento, coordenação, também é delegada a outros níveis. E aí a gente tem associação geral, uniões, associações, igrejas. Eu não citei aqui divisão, porque a divisão é um braço da associação geral, né? Mas você tem aí, basicamente, repartido a liderança nesse sistema representativo de um contexto mundial para um contexto regional, para um contexto micro-regional, para um contexto micro do micro-regional, que é a igreja local. E isso é representação, né? Dessa forma, a igreja ela restaura não somente o corpo doutrinal, mas também o seu sistema de governo. Ela também tem no caminho de que o resgate da estrutura de liderança é fundamental. Ela já recuperou as funções para fora, o diaconato e apostolado. Agora falta o ancianato. E veja, a igreja primeiro recupera as funções com ímpeto para fora e não para dentro. Normalmente, quando a gente está preocupado com a igreja, a gente está preocupado primariamente com aquilo que se faz dentro. Só que a igreja adventista, nos seus primórdios, estavam muito mais preocupados em recuperar as funções com ímpeto para fora. Por último, ela recuperou a função do ancianato. Né? Pessoas como Lothbottom, Moses Hull, Merritt Cornell e tantos outros, eles foram designados para estudar, né? para estudar o modelo bíblico da organização da igreja.
E eles, nesses estudos, chegaram à conclusão de que a eleição e a ordenação de anciãos e de diáconos nas igrejas locais estavam claramente prescritas, né? A igreja local deveria ter essas funções. Embora o movimento apostólico fosse de supervisão geral, esse elemento deveria estar na igreja local. E em 1874, né, basicamente, ali o presidente da Associação Geral, o George Butler, né, ele escreve um longo artigo dissertando a respeito da administração da igreja local, e nesse texto ele refletiu as expectativas da liderança adventista sobre o ocionato. Ele ali vai destacar que nenhuma igreja estaria mesmo prosperando como deveria ser sem um ancião local eficiente, né? Aí quando você olha o guia para anciãos, você vai perceber o que é um ancião, né? Porque anciãos, ele diz, eles são supervisores na igreja local, são como se fossem copastores, né? Tendo o Senhor como o seu principal pastor, o seu sumo pastor. O próprio Butler dizia que o ancianato é o principal cargo da igreja local. Eu tenho me preocupado quando a gente coloca um monte de líder de um monte de coisa e a gente perde a proeminência do ancianato na igreja local. Qualquer pessoa no grito pode ser ancião, né? Qualquer pessoa sem nenhum preparo, sem nenhuma experiência, sem nenhuma maturidade, se torna um ancião, sem acompanhamento, sem mentoreamento, sem um processo claro de vivência da igreja local. E a gente vai perceber que esses anciãos eram aqueles que visitavam os membros para criar esse crescimento espiritual, buscava os errantes, ou seja, ele tinha um foco missionário, batizava, principalmente batizava e realizava os ritos, principalmente aí faz sentido, né, na ausência do evangelista, além de convocar as reuniões administrativas. Ele basicamente estava ali inteirado com a realidade da igreja local. E ele ministrava os ritos, principalmente o batismo, quando não tinha o evangelista ali por perto e quando tinha, então, essa autorização para fazer isso. Quando você lê o Guia para Anciãos, é tão claro isso, né? Tem algumas coisas, algumas partes incríveis ali. Eu quero destacar algumas ideias aqui para vocês e, ao mesmo tempo, encorajar você que é líder da igreja a ler o Guia para Anciãos. Porque não é possível que nós tenhamos anciãos que não estejam vivendo aquilo ou que desconhecem as suas funções com algo que é tão bem claro, né? Quando a gente vê anciãos que são apenas fazedores de escala de pregação em plataforma, não é possível. Você não lê o Guia para Anciãos. Porque lá diz claramente que a igreja só pode crescer e prosperar mediante o ministério fiel dos anciãos da igreja local. Lá vai dizer também que o ideal é que os anciãos trabalhem em equipe, com a esposa, inclusive, em programas como visitação aos lares, né? Que cada ancião deveria ter uma atribuição no ministério da ação missionária e também na visitação, que deveria haver um significativo envolvimento com os anciãos no preparo de novos membros para o batismo, e aí pega, né? Aí mexe no calcanhar de um monte de ancião que é ancião de manutenção, que não está envolvido missionariamente na igreja. E aí você pergunta, né, por que a igreja não prospera? Bem, se você tem uma liderança fraca, você vai ter uma igreja fraca. Aí você lê lá que os anciãos constituem um grupo de apoio ao pastor e não de fight com o pastor, e não de retaliação ao pastor, mas de amizade, de relacionamento, de companheirismo. É um grupo de leal e sábios conselheiros para o pastor, que é esse líder itinerante que está fazendo evangelismo, plantando igreja, capacitando líderes. Os líderes, que são os anciãos, lá diz que os líderes eles precisam ter um coração de uma pomba e uma pele de rinoceronte. Eu entendo o que eles querem dizer, né? Com o coração de uma pomba e pele de rinoceronte. Você tem que ser um homem de paz, né? Você tem que ser um líder, né? Homem ou mulher de paz. E você tem que ter pele de rinoceronte para aguentar as críticas, os conflitos e se manter firme no espírito de paz. Os líderes eles devem encorajar a mudança de mentalidade de manutenção e sobrevivência para mentalidade de visão e crescimento. Gente, quando a gente olha essa realidade, é tudo que a gente está falando aqui. Olha, lá tem uma parte no Guia para Anciãos que é espantosa. Diz que o culto à escola sabatina e todos os demais programas da igreja têm sempre em mente as visitas não adventistas. Isso é uma loucura quando a gente olha que a maior parte dessas coisas a gente faz só para nós. Dessa forma, quando você vai olhando, a igreja restaurou a estrutura de liderança por completo. O que segue a partir daqui, gente, é uma explosão do movimento. Ele tem um corpo doutrinal centrado na obra de Cristo, um sistema de governo representativo e uma estrutura de liderança que agora é apostólica, diaconal e com acionato forte. Dessa forma, ele resgata o senso de missão e a igreja basicamente cresce absurdamente.
Basicamente, quando você olha aí as décadas de 1863 a 1901, a igreja cresceu assombrosamente, pessoal. Assombrosamente. Essa foi uma fase de crescimento em todas as áreas, inclusive institucional. A comparação entre dados de 1963 e 1883, por exemplo, aponta informações relevantes para nós. A partir do estabelecimento da Associação Geral, houve um aumento de mais de 490% no número de membros, mais de 528% na quantidade de igrejas. A relação de ministros chegou a crescer mais de 1000%. Você tem noção do que está falando? Quando a igreja resgata a estrutura de liderança, sistema de governo e um corpo doutrinal coeso, é isso que acontece. Crescimentos não de 3%, 4%, 490% de número de membros, 528% de quantidade de igrejas, mais de 1000% de crescimento de ministros. Gente, isso é um crescimento hiperbólico. Falando desse período, por exemplo, aquele historiador da Associação Geral, David Trim, trabalha lá até o presente momento, diz que a obra de educar os adventistas para o trabalho missionário estava de acordo com as ideias iniciais defendidas pelo casal White. Ele chega a dizer, por exemplo, que se os ministros deveriam manter as atividades direcionadas para o estabelecimento de novas congregações, nenhum membro deveria se eximir de sua responsabilidade pessoal, bem como ficar esperando que a sua fé estivesse amparada na figura de um pastor. Aliás, ele chega a dizer, que inicialmente os adventistas evitavam usar inclusive o termo pastor para aqueles que eram seus ministros de tempo integral, a fim de dissociá-los da imagem tradicional de pastor fixo. Gente, que coisa interessante. Os pastores de tempo integral, que eram evangelistas e plantadores de igreja, nem eram chamados de pastores. Poderiam ser chamados de ministros, de evangelistas, de plantadores de igrejas, mas não de pastor, para não confundir com a função de ancião, que era o pastor físico real. É interessante porque isso acontece, porque os pastores eles eram, na sua essência, evangelistas, treinadores de outros líderes e plantadores de igrejas. Eles eram pastores de uma região, não de igrejas locais. O seu negócio era expandir o movimento e não estancar o movimento. O seu negócio era capacitar os membros e não virar uma babá glorificada dos membros. Aí está exatamente o perigo, gente. Enfraquecer a vocação missionária e perder de vista a função de cada um no movimento. Essa ameaça, infelizmente, chegou à Igreja Adventista na década de 80, 1880 em diante. Assim como a igreja do terceiro século foi assediada a fim de abandonar suas raízes, a sua causa, a sua vocação, a sua estrutura de liderança, assim também o adventismo foi assediado. E eu oro a Deus para que você tome consciência do que levou o movimento adventista a crescer tanto e o que levou o movimento adventista a capitular com esse tipo de cultura de estagnação. Bem, na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre a década de 1880 em diante. Como que isso afetou o movimento adventista. Vamos falar da ameaça da estagnação do movimento. Será uma conversa de muita reflexão e eu quero te encontrar lá, tá bom? Até breve, então.